Maranata, galerinha de Lenço, que bom que você está aqui. Eu sou o Wilson Portela e nós estamos iniciando uma série fantástica. Você conhece a história do Clube dos Bravadores aqui no Brasil? Está pronto para conhecer? Então vamos lá, essa é a série História Contando História. É a história vivenciada por nossos autores, os autores da história, que construíram o Clube dos Bravadores que nós temos hoje. Que maravilha! Hoje o Clube dos Bravadores brasileiro é exemplo para o mundo inteiro. E graças aos nossos pioneiros, graças a pessoas que lutaram para conquistar o Clube dos Bravadores que nós temos hoje. Então se prepare, porque nós temos uma grande aventura em 10 episódios. Hoje nós teremos o primeiro episódio desta série. Lembrando que nós estamos também transmitindo ao vivo pelo Facebook, na página Desbravador Rumo para o Céu. E também, logo mais, estaremos gravando e colocando essa série também no YouTube. Que bom, muito bom. Eu gostaria de iniciar, então, fazendo uma oração. Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Bondoso, querido Pai, agradecemos a Ti pelo cuidado que tem por cada um de nós, e especialmente por esse ministério fantástico. Muito obrigado porque o Senhor está conosco, está ao nosso lado. Muito obrigado porque nós temos a tecnologia que nos permite, ó Pai, estarmos juntos, mesmo estando longe. Muito obrigado porque o Senhor colocou pessoas, ó Deus, para administrar os clubes desbravadores, para criar essa ideia, para cultivar em vossos corações. E hoje nós temos uma agência transformadora da juventude. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. No nosso primeiro episódio, nós temos uma figura ímpar para o Clube de Desbravadores. Eu gostaria que ele abrisse a sua câmera. Nós temos o nosso querido Joanil, né? Quem nunca ouviu falar do Joanil, não é mesmo? Ele foi um dos precursores do Clube de Desbravadores, um dos precursores na produção de materiais para Clube de Desbravadores. E hoje nós teremos vamos falar um pouquinho sobre a história desse precursor, da história do senhor Joanil. Senhor Joanil, seja bem-vindo à nossa série, e eu gostaria que o senhor abrisse aí agora o seu microfone, abrisse a sua câmera para que todos pudéssemos te ver, te conhecer, aqueles que não te conhecem, e saber e entender um pouquinho da história do senhor Joanil. Senhor Joanil, está me ouvindo? Eu gostaria que o senhor abrisse aí a sua câmera, que o senhor abrisse aí o seu áudio. Pronto. Aê, que homem bonito! Olha só que simpatia! Muito bem, senhor Joanil. Seja bem-vindo à nossa série, meu querido. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Que está me concedendo. Que Deus te abençoe. Continue abençoando o seu ministério, que o seu testemunho sirva, então, de inspiração para outros desbravadores. Obrigado. Muito bem. Seu Joanil, muitos, principalmente os mais antigos, conhecem um pouco da sua história, conhecem um pouco do material que o senhor produz, né? Muitos gravadores mais antigos, eu mesmo já usei material produzido pelo senhor. Quem lembra do CAP, né? Nós usamos muito material produzido pelo Joanil. Mas me fala um pouquinho, meu querido, como que surgiu essa a ideia, como que o senhor conheceu o Clube dos Bravadores, em que ano foi isso? Me fala um pouquinho sobre isso. Tá, ok. Primeiramente, eu quero agradecer pelo privilégio que vocês estão me concedendo de contar um resumo da minha história. Em 1964, eu, com a idade de 12 anos, entrei no Clube de Desbravadores. Em 64, na cidade de Andradina, que é interior de São Paulo, praticamente divisa com Mato Grosso. Esse foi o meu primeiro clube, Desbravadores. Eu tinha 12 anos. Acredito que muitos que estão ouvindo hoje nem tinham nascido ainda. É verdade, é verdade. E me fala aí, naquela época, quando o senhor entrou, em 64, em Andradina, o senhor lembra o nome do clube?
O nome do clube o nome do clube eu não lembro, porque foi o seguinte: era o pastor Odilon, junto com a sua esposa, a irmã Nilza. Esse pastor Odilon já é falecido há muitos anos por um acidente de carro, né? Mas a esposa dele se encontra, ela é uma das coordenadoras da Associação Paulistana, chama Nilza. Muito bem. O meu querido Joanil, e a dificuldade naquela época? A igreja aceitava bem o Clube dos Bravadores? Era visto com bons olhos? Como que era? Eu tive o privilégio, depois, naquela ocasião, eles tinham os desbravadores como se fosse um clube recreativo. Brinca lá no fundo da igreja e tudo bem. Eu cheguei a ser diretor de clube de alguns clubes, principalmente vários lugares, e naquela ocasião, a direção da igreja, eles não tinham conhecimento, fundamento dos desbravadores. Então, era visto assim como um grupo de crianças brincando lá no fundo para tomar o tempo das crianças, só isso. Entendi. E me fala um pouquinho, o uniforme naquela época, era o uniforme que nós temos hoje? Como que era? Uniforme naquela ocasião, eu tenho aqui comigo um manualzinho, que nós não tínhamos nada a não ser esse manualzinho que mostra, esse era o nosso guia de Levanta manual. um pouquinho mais, seu Joanil, para a gente ver. Levanta ele um pouquinho mais. Isso. Aqui está uma amostra do manual masculino. E a página do lado traz o uniforme feminino. Muito bem. Então, esse manual foi um manual que foi editado, foi escrito em 1960. Foi um manual feito pela CPB, mas naquela ocasião, esses manuais era coisa muito rara para chegar nos clubes. Era muito difícil o acesso, né? Muito difícil o acesso. Entendi, meu querido, entendi. E as reuniões, como funcionavam as reuniões? Era o mesmo formato que nós temos hoje? Sim, as reuniões eram o mesmo formato, porém, naquela ocasião, nós não tínhamos nada assim de orientação. Então, você entrava no Clube Desbravadores, eu com 12 anos, entrei no clube, a primeira classe que a gente fazia era Belinha Laboriosa, Luminares, Edificadores e Mãos Ajudadoras. Eram as classes preliminares, né? Para você chegar à classe de líder, você passava por essas classes, começava amigo, companheiro, pesquisador e guia. A parte de pioneiro e excursionista não existia. Então, naquela ocasião, você era investido com a classe. Quando você chegava à classe de amigo, você recebia um lenço azul que era correspondente ao amigo e o distintivo. E assim era sucessivamente. Fazia companheiro, que era o vermelho, o lenço vermelho, e o distintivo vermelho. E até chegar a guia. Você só chegaria à classe de líder se você tivesse passado por todas elas. Chamava-se classes progressivas. Entendi. Muito bem. E, então o lenço era colorido de acordo com a classe, não é isso? Era colorido de acordo com as classes. Ótimo. E como que surgiu essa ideia de padronizar o lenço que nós temos hoje, esse lenço amarelo? Como que foi isso? A divisão, na ocasião, junto com a associação, a União Central, então, tomaram a providência de ter um lenço só, por questão econômica, por ser, naquela ocasião, cada vez tinha que trocar de lenço. Então, para unificar, aí foi criado o lenço amarelo. Porque aí cada vez as crianças tinham que comprar o lenço correspondente às classes.
Então, Entendi. por essa circunstância, então, foi criado o lenço amarelo. Mas isso já foi já no final de 60. Tem que ver com a questão do lenço de guia, que é o último lenço, que é amarelo? Exatamente. Muito bem. Muito Depois, bem. passado alguns anos, quando começou a classe de pioneiro e excursionista, aí já era o JA. Sim. Né? Antes era o MV. MV que significa Missionários Voluntários. Muito bem. Bem esclarecedor, meu querido. E me conta um pouquinho da trajetória do senhor de lá para cá. O que aconteceu depois que você entrou, cumpriu aí com os objetivos como desbravador? O senhor já falou um pouquinho que foi diretor de vários clubes. Como foi a sua trajetória, meu querido? Tá. Na década de 68, eu me formei a líder com a instrutora, a professora, hoje ela se encontra nos Estados Unidos, Amélia Torres. Ela que me conferiu a classe de líder e o lenço de líder. E, por incrível que pareça, naquela ocasião, para você chegar de uma associação ir para outra associação, você tinha que pedir a professora, ou seja, quem investiu você em líder, tinha que mandar um currículo seu para a associação que você estivesse. E eu tenho aqui uma foto do pastor Pavel Moura. Vocês vão ver aqui, está bem claro. Sim, ao Está telefone. aqui, isso, o pastor Pavel Moura. E ele tem aqui do lado, ele tem uma bandeira MV. Por que eu tenho essa foto aqui? Porque, na ocasião, eu fui para o Rio de Janeiro, isso na década de 74. E, ao chegar lá, ele falou, irmão Joanil, eu preciso alguma coisa escrita que você é líder, quem foi que investiu você? Aí eu mandei e entreguei para ele. Depois, embaixo, aqui eu tenho uma outra foto num curso de liderança no Rio de Janeiro, que a gente auxiliava os cursos de liderança, isso na década de 76 já. Sim. Eu passei por vários clubes, né? Eu tenho aqui algumas fotos. Dá para ver, né? Acredito, né? Dá para ver, sim. Tem? Essas crianças hoje, algumas delas já são até avós. Já casaram, tiveram filhos, netos. Então, essas são uns documentos, né? Por exemplo, esta foto, aqui onde tem uma maletinha de primeiros socorros, essa foto, ela é lá no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, ali do lado do Hotel Glória. Isso Hotel foi Glória, famoso Hotel Glória. Isso foi num domingo de manhã, no ano de 76. Nós estávamos fazendo campanha com os desbravadores para conseguir fundo para aquisição do material do clube. E sucessivamente, porque são muitos que a gente passou, né? Se eu for explicar um por um, nós não teremos, vai faltar tempo. E eu tenho aqui esta foto e essa outra aqui, foi num curso de liderança lá no IPAI, o Colégio de Petrópolis. Aqui vocês têm aqui, quando o pastor Léo Ranzolin, ele era departamental da Associação Geral, juntamente com o pastor Bechara, que era da Divisão Sul-Americana. Lá no Assad Bechara, né? Isso. Lá no Colégio de Petrópolis, nós tivemos lá um curso de liderança. Então, tem essas fotos aqui, tem mais outras por aí. Então, essas fotos aqui são relíquias da época do nosso tempo. Sim. Então, a trajetória com os clubes, né? Então, nós passamos por vários lugares.
deixamos um trabalho, e a única coisa que eu tenho, assim, uma ressalva que me deixa triste, porque alguns pessoal atual, dos novos, né, eu já tenho visto, nos chama de dinossauro. Para ter o dinossauro, tem um passado. E eu, graças a Deus, eu fiz parte deste passado. Isso mesmo. Na verdade, o senhor e tantas outras figuras, né? Tantas outras figuras são os responsáveis, na verdade, os responsáveis por ter o Clube dos Bravadores que nós temos hoje. Né? Se tem sucesso no Clube dos Bravadores hoje, foram os pioneiros, assim como o senhor foi um dos pioneiros. Né? Então, se temos o Clube dos Bravadores que nós temos hoje, fortalecidos, fortes, uma agência transformadora dentro da igreja, na sociedade, é graças ao empenho de homens e mulheres, assim como o senhor, né, que merece todo o nosso respeito. Né? Então, por isso que nós criamos essa série, para que memórias, assim como a do senhor, não sejam esquecidas, né? Exato. Muito bem. E me fala um pouquinho, e atividade profissional? Né? O senhor exerceu atividade profissional como desbravador na produção de material, ou o senhor exerceu algum outro tipo de atividade profissional também em paralelo? Na atividade profissional, eu, quando saí de Andradina, em 69, eu vim para o colégio do IASP, que naquela época era GAC, Ginásio Campineiro Adventista. Eu estudei até 73. 73 eu fui para São Paulo. Ajudei no clube de desbravadores de Osasco. Ajudei como auxiliar, não como diretor, auxiliar. Depois eu me transferi para o Rio. Eu fui funcionário do Bradesco, cheguei o cargo de chefia, trabalhei na Matriz, em São Paulo, na Cidade de Deus, e aí eu fui transferido para uma agência da Tijuca, no Rio de Janeiro. Lá me desempenhei muito com os clubes desbravadores. Tive o privilégio de conhecer ou seja, 2 diretores do Rio de Janeiro, hoje já são falecidos, né? Que era o irmão Elísio Maia, da Igreja de Pavuna, um dos fundadores do Clube de Desbravadores lá. E o outro era o irmão Cipriano, a qual ele está nesse jornalzinho aqui. Esse é o senhor Cipriano. Esse de gravata? De gravata. Eu sou este aqui do lado. Sim. Esse senhor Cipriano também ele deu de tudo, gastou, ou seja, deu o seu tempo da vida nos clubes de desbravadores da Baixada Fluminense, a Igreja Central de Nova Iguaçu. E nesse período, né? E depois, quando eu estava ao Rio, eu sempre fui muito, por questão de profissão, eu gostava muito de radioamadorismo. Aí eu estava em Niterói e comecei a fazer o curso de radioamadorismo. O meu sonho era trabalhar num navio, ser radioamadorista do navio. Terminei o curso 1 ano e 3 meses. Ao terminar o curso, eu não pude me ingressar, porque eu tinha que fazer um tratamento dentário, e nesse período... Ô, Bia, faz favor aqui. Deu um corte, pode continuar. Tá. Aí, neste período, eu vim para Hortolândia, voltei para Hortolândia, né? Aqui próximo ao IASP, e estava aguardando ser chamado para a Marinha Mercante. Aí, quando foi, na ocasião, o pastor Otávio Costa, junto com o Sérgio Rigoli, perguntou: Joanil, nós precisamos que alguém faça material desbravador.
Porque só existia um senhor que fazia material. Ele não fazia assim, tanto material, ele fazia o triângulo e o lenço, mas ele fazia impresso na napa, e quando você pegava o ferro de passar roupa, às vezes as pessoas não sabiam, iam passar a manga da camisa, aí tocava o ferro, derretia o triângulo. Aí Já tive vários triângulos derretidos, viu, Joanil? Isso. Aí era aquele sacrifício, comprava outro triângulo, costurava. Aí ou a mãe ou a empregada ia passar a camisa novamente. E eu, quando o pastor Otávio Costa me chamou, me convidou, junto com o Sérgio Rivoli, para fazer material desbravador, isto era a Associação Paulista Oeste, que é não de São José do Rio Preto, é daqui de Campinas, porque São José do Rio Preto não existia ainda. Aí eu comecei a fazer. Por ter sido diretor de clube desbravador e sabia dessa necessidade, dessa dificuldade do triângulo, eu comecei a fazer impresso na serigrafia, mas do lado do tecido. Aí não acabou o problema. Entendi. Né? Isso foi em que ano? Foi em 1980. 80. Muito Isso. bem. E aí, de lá para cá, o senhor começou a produzir mais materiais. Como que foi? Foi. Aí, de lá para cá, comecei a produzir material desbravador, e aí chegou o Campuri da Divisão Sul-Americana, o primeiro Campuri, que foi em Foz do Iguaçu, 83 para 84. E naquela ocasião, o pastor Cláudio Martins, que era o JA da União Austral, que a sede é em Buenos Aires. Ele disse: Joanil, eu necessito que você faça material em espanhol. Claro, ele perguntou se eu sabia fazer. Eu sempre fui assim, muito valente nesse sentido, e eu nem sabia o que era espanhol. Ele falou: não, eu faço. Aí terminou o Campuri, voltei para Hortolândia e fui procurar alguém que me pudesse traduzir o desbravador, escrito desbravador em espanhol. Aí eu consegui, aí eu fui o primeiro a levar material de desbravador fora do Brasil. Viajava aqui para Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile, levando material para as associações. Porque no Campuri da Divisão Sul-Americana, nós, brasileiros, tiramos nota 10 em questão de uniforme. Estava a mil maravilhas, mas tiramos 0,0 em pioneiria. O pessoal, os latinos aqui dos outros países aqui, que faz parte da divisão, eles tiraram 10,10 e muito mais 10 que você pudesse dar para eles. Só que na questão do uniforme, eles tiraram 0, porque eles não tinham uniforme, a única coisa que eles tinham era só o lenço. Aí eu vi a necessidade, e ao pedido do pastor Cláudio Martins, eu comecei a levar material para a Argentina. Foram 3 anos e meio viajando para lá. Esse pastor hoje, o pastor Cláudio Martins, foi transferido depois para a Associação Geral, já era de idade, e ele já é falecido hoje, entende? Então, eu tive esse privilégio de viajar com a maior dificuldade, e o meu carro, que eu levava esse material, era um Fusca. Vocês nunca viajaram de Fusca, mas atravessaram a fronteira de um país para o outro dentro de um Fusca com material. E quando chegava na associação, me apresentava, eu tenho algumas cartas de apresentação do material, aí chegava o pastor Tonili, Deus estar contigo, porque você vir de Brasil com toda a dificuldade, trazendo material de conquistadores. A gente fazia uma oração em agradecimento por eles ter material. Isso foi na década de 85, 86, 87 e a metade de 88. Entendi. Eu tenho esses agradecimentos. Era o pastor, vários pastores, alguns deles eu lembro o nome,
pastor Gigliotti, que era da Associação Central, próximo ali à província de Entre Rios, que é a capital, é Paraná, ali próximo do Puigari. Depois tinha a Associação Bonaerense, outros pastores que se passaram por lá, né? E eu viajava até Buenos Aires, deixava o carro lá, pegava um trem, um ferrocarril, que chame, né? Ia até Bahia Blanca, 750 quilômetros ao sul de Buenos Aires, perto de Bariloche, que era uma missão que tinha lá. Levava material lá também para ele. Para que hoje eles têm o que dizer, então, como uniformizado, tudo. Então, eu fazia isso por carinho, porque eu me identificava muito com o desbravador. O desbravador sempre morou no meu coração. Muito bem. E hoje nós agradecemos o empenho do senhor, né? Tanto o perigo na estrada, naquela época, no Fusquinha, hein? Para a gente conquistar o que nós temos hoje, não é? Agora me fala um pouquinho, o senhor falou aí desse período de 1980, essa dificuldade material, o triângulo era produzido em silkscreen, né? Na Napa, tinha aquele problema de passar ferro, manchar e tal. E antes disso, lá em 60, 70, como que era essa questão de material? De onde vinha, quem produzia, como que era, Joanil? Quem produzia esse material, o material vinha de fora que a gente se refere, vinha dos Estados Unidos, né? Quando quem começou a fazer esses triângulos feito na Napa do lado, era um senhor, ele não era desbravador, né? Nunca foi desbravador, era membro da igreja, era por nome de Diógenes, entende? Ele que começou a fazer, mas ele fazia só do lado da Napa, do plástico, né? E tanto que era engraçado, porque o triângulo ele tem a parte vermelha, mas deixava quase praticamente mais de quase 1 centímetro nas laterais em branco. Você vai ver alguma de borda, foto, né? De com borda. aquela bordona branca. Aquela borda branca não existia aquilo, não faz parte do triângulo. Era uma borda que na hora do corte, né? Deixava aquela bordinha ali na hora do corte. Exato. Mas, de qualquer forma, eu agradeço esse irmão de ordem, porque ele alguém sugeriu para ele e começou a fazer. Quando eu comecei em 80, eu já sabia as dificuldades, então comecei a fazer pelo lado correto. Uhum, entendi. Então, como vinha então dos Estados Unidos esse material, o acesso para os desbravadores aqui era meio complicado, era difícil, caro. Era complicado para chegar até aqui. Entendi, Joanil. Beleza. E aí depois o senhor criou triângulos, começou a produzir triângulos e produziu mais coisa? Como é que foi? Sim, nós foi produzindo mais coisas, né? Por eu ter sido diretor de clube, então eu sabia a necessidade do que é que o clube necessitava. Aí comecei a fazer outros materiais de desbravadores, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui os crachá, está aqui mais ou menos, não sei se dá para ver. Eu lembro muito bem desse aí. Tá. Esse aqui é um acrílico. A gente, quando procurava isso aqui, chamava-se Oval Ford, porque tinha o mesmo desenho da Ford. Então, esse era feito em acrílico. Isso aqui era feito na serigrafia. O acrílico, a serigrafia no acrílico, né? Isso. E os distintivos pequenininhos que das nós tínhamos, das classes que não era em metal, então a gente fazia ele em acrílico também. E era feito um por um, pintado, claro, o maior trabalho para produzir aquilo. E eu cheguei a usar. Então, eu tenho ainda alguma parte final desses em acrílico que estão guardados e o pessoal que faz em coleção procura saber, então compra o joguinho e leva
para guardar de recordação. Esse sua distintivo coleção. em acrílico não existe mais. Eu tenho um pouco, porque na época passou o pessoal a usar em metal, né? E então de acrílico não se faz mais. Mas o que eu tenho são alguma coisa aqui ainda. Entendi. Né? E me fala, e aí o senhor começou a produzir especialidades também, Joanil? As especialidades, eu comecei a fazer especialidade. A especialidade, bordadas, ou seja, começou a fazer as primeiras especialidades em bordado, só que era feito em bastidor. Bastidor o quê? Era uma máquina que ela trabalhada em joelheira, chamada, na máquina de bordar em joelheira, né? Quem começou a fazer esse bordado era o Fernando Guimarães. Na verdade, ele pagava alguém que fazia para ele. Era ali perto da Praça da República, num predinho, quem sobe ali quem vai para a Avenida Paulista, não lembro, a Rua da Consolação. Bem próximo ali tinha um prédio, eu tive lá numa ocasião, então ali era feito. Mas a qualidade, a boniteza ficava muito a desejar, porque no sistema do bastidor, na joelheira, não tinha muita perfeição. Aí, Então dava muito erro. Isso. Depois, nesse período que eu comecei, já tinha esse aí, mas eram algumas coisas. Aí eu comecei a fazer aqueles bordados em tear, que é o sistema de etiqueta, que é o que eu tenho um pouco, que tem um carimbinho meu atrás. Aquela qualidade é perfeita, sai bem nítido aquilo que está se referindo à especialidade. Na época, Joanil, em alguns lugares, essa especialidade de tear, na época, algumas pessoas a chamavam de especialidade computadorizada. Era bordado Isso. computadorizado. Então, assim, o Exato. menino se orgulhava naquela época, que ele tinha só aquela especialidadezinha de napa. E quando ele recebia uma de tear, era uma glória, né? Porque era muito bacana. Eu fui o primeiro e o único a fazer aquela especialidade nesse sistema de tear. Porque na época a máquina que fazia aquilo lá, ela não era computadorizada. Ela era uma máquina de tear que fazia etiqueta, as máquinas antigas, né? Na verdade, eu não tinha essa máquina. Eu terceirizava um senhor por nome de Wilson Frossat. Ele era um dos primeiros anciãos da igreja de Friburgo. E ele era responsável por uma grande empresa. E eu, conversando com ele, ele falou, não, eu vou desenvolver isso aí para você. Aí eu levei os desenhos e ele fez para mim. E naquela ocasião só se fazia assim, quantidades grandes, né? Eu ainda tenho bastante dos tipos, eu tenho bastante guardado aqui. Olha aí que bacana. Muito bem. Joanil, me fala um pouquinho, me traz agora para cada um de nós, para quem está assistindo no Facebook, para quem está assistindo no YouTube, aqui no Zoom, qual a mensagem que o senhor traria agora para os desbravadores hoje? A mensagem que eu gostaria de deixar para esses desbravadores, eu gostaria só que me dê 2 segundinhos, porque o que o irmão está fazendo, isso é muito glorioso, não porque eu estou dando a minha entrevista, nada disso. Isso era um sonho do passado que eu gostaria que deveria ter sido feito. Lamentavelmente, muitas pessoas que poderiam estar falando ou ter falado, né, deixado isso gravado em vídeo naquela ocasião, vídeo cassete, como era no passado, né? Algumas pessoas que hoje já não estão mais. Eu tive a oportunidade de uma ocasião que estava voltando de Montevidéu e ao passar domingo na igreja de Uruguaiana, encontrei lá o irmão Cristóvão.
E esse irmão Cristóvão era o fundador do Clube dos Bravadores. E o clube foi fundado em 1963. Em Uruguaiana. 1963. Esse irmão Cristóvão, ele falou, Joanil, eu não sou mais o diretor, sou o diretor honorário do clube aqui. Aí eu achei interessante, porque naquela ocasião nós tínhamos assim uma hierarquia, não anarquia, uma hierarquia. Aí ele estava com o pessoal lá em forma, aí me apresentou ao pessoal, falou, é você que é o Joanil. Aí me apresentei tudo, ele foi e disse, eu quero que você faça em revista o Clube dos Bravadores. Então, naquela ocasião, existia essas coisas, né? Essa hierarquia. E eu tive a oportunidade de conhecer esse irmão Cristóvão. Ele não está mais em nosso meio, já descansou. E o último Campuri que ele participou foi num Campuri em Campo Grande. Ele participou nesse Campuri em Campo Grande, e ele foi de maca para lá, para esse Campuri. Já estava enfermo, estava com câncer, coitado, e veio a falecer. E tenho isso aqui, não sei se dá para ver direitinho. Levanta um pouquinho mais. Isso, 63. Mais para cima um pouquinho, que o nome é Três Fronteiras Uruguaiana. Isto. Isso aí eu recebi no domingo de manhã, quando eu passei nesse clube. Acredito que nem esse pessoal lá do clube, hoje, não sei se eles têm isso guardado. Eu guardo com muito carinho. E depois eu conheci outros diretores, né? Tive a oportunidade, quando nessa foto do IPAI lá, conheci a irmã Joselita, que era diretora do Clube dos Bravadores lá do IAN. Era uma das fundadoras, uma das pioneiras dos Clubes dos Bravadores na Bahia, toda a Bahia. Lamentavelmente, também não está em nosso meio. Vocês que estão me ouvindo vão falar, ai, todo mundo já morreu, Joanil? Já. A maioria já descansaram. Já eram pessoas de idade, né? Eu estou com 68 anos, com 12 anos eu estava no Clube dos Bravadores, né? Mas eu agradeço a Deus por estar dando essa entrevista a vocês. O que eu gostaria de deixar para cada diretor de clube, cada líder, cada desbravador, cada criança que está no desbravador aventureiro. Eu falei em aventureiro, quem trouxe as primeiras apostilhas de aventureiro para o Brasil fui eu. Trouxe do colégio do Puigari, que na época chamava-se Clube 3C. Era Conquistadores, Cachorros e Sentinela. Por que cachorros? Porque em espanhol, cachorro quer dizer carinhoso, muito mimoso. Então, nesta ocasião, quando eu trouxe essas apostilhas, a igreja aqui da Igreja Central de Hortolândia teve o primeiro clube de aventureiro. Na ocasião, não tinha nome nenhum. E, nesse período, estava aqui na União Central o pastor Jairo Flores, que era um pastor mexicano, né, e ele foi pedir, Joanil, nós podemos começar um clube aqui. Que nome vai dar? Aí, por intermédio da União Central e Divisão, colocaram, então, Aventureiro. E a Fivela de Aventureiro. A Fivela de Aventureiro o pastor me deu a oportunidade, falou, Joanil, eu quero que você faça alguma coisa. Aí eu criei a Fivela do Aventureiro. E aí foi feito esta fivela, a qual as crianças usam até hoje. Então, o que eu gostaria de deixar é que uma outra coisa é o distintivo de batismo. O distintivo de batismo
eu trouxe da Associação Geral aqui para o Brasil. Na ocasião, os pastores não conheciam. Aí eu fazia o meu trabalho, o trabalho de formiguinha. Conversava com o pastor lá do Nordeste, pastor, aí tem um distintivo de batismo, as crianças que são batizadas no clube recebem esse distintivo, e isso foi com o tempo, isso foi já em 88 para cá. O pessoal não conhecia esse distintivo de batismo, nem os próprios departamentais aqui. Lá nos Estados Unidos, a Associação Geral Divisão Interamericana, que é a sede em Miami, então lá o pessoal conhecia, já sabia, de lá que foi visto esse distintivo. E eu achei interessante, eu vou levar isso aqui para o Brasil e fazer aquele trabalho da formiguinha, contato com os pastores, e hoje nós temos aí esse distintivo oficializado aqui na divisão sul-americana, o distintivo de batismo, né? E esse outro distintivo, aqui que é o chaveiro, esse aqui eu trouxe, e na verdade foi em 88, a divisão sul-americana me pediu para que fizesse um distintivo pequenininho, e que eles queriam lançar isso aí. E por que eles mandaram para mim? Porque eu tinha estado lá em 88 e eles sabiam da minha existência aqui na América do Sul. Aí eu fiz o distintivo pequenininho e mandei para a divisão norte-americana. Só que naquela ocasião, era a ocasião quando o Sarney era o presidente daqui do Brasil, no nosso país. E a inflação era altíssima. E eu só perdi a concorrência por causa do preço. A Taiwan que ganhou na concorrência. Mas eu tenho cartas aqui, a divisão americana mandou elogiar o meu trabalho do distintivo. Aí eu pedi autorização para produzir esse distintivo aqui no Brasil, para que eu pudesse ressarcir as despesas que eu tive em matriz. Aí o pastor Jairo Flores, estando aqui na União Central, pediu para mim, Joanil, nós podemos lançar esse distintivo, esse aqui, distintivo só que maior, aqui para a União Central, aqui no Brasil? Eu disse, pastor, esse não foi eu que criei, eu só fiz o distintivo, o desenho, a criatividade do desenho é da divisão norte-americana. É da igreja. O que eu faço é para a igreja. Aí o pastor, eu consenti, eu falei, não, o senhor pode levar, é para a união que as crianças têm. Aí começou a surgir esse bordados grande que hoje é colocado nos casacos, nos agasalhos, tudo, né? Ok, muito bem. Eu queria abrir agora um pouquinho, mais uns minutinhos, para alguém, se alguém quer fazer alguma pergunta para o senhor Joanil. Tá. Alguém... Deixa eu só concluir, que você sim, me pois pediu não. da mensagem. Sim. A mensagem. Eu quero deixar a mensagem para que todos que estão me ouvindo nessa noite, que cada um de nós possamos dar o melhor para esses desbravadores. Eu estive uma ocasião num campuri em Dourados, Mato Grosso do Sul. E o departamental da divisão, na ocasião, era o pastor Cláudio Belz. E o departamental da Associação de Campo Grande era o pastor Isair Costa. E estava comigo, nesse campuri, fomos nós dois, era o Sérgio Rigler e eu, no Campurim Dourados, lá nas dependências do Exército lá. E nós tivemos lá, vou resumir, e numa ocasião, depois, passado alguns anos, eu estava num campuri na UCOB. E esse campuri foi em Brasília. E estando lá, expondo meu material, vendendo meu material, chegou um rapaz e perguntou, você é o Joanil? Eu falei, sim, porque eu tinha minhas faixas lá.
ele foi e disse: Joanil, eu lhe procurei aqui, mas você não estava, eu tinha saído. Ele falou: você não lembra de mim? Eu falei: olha, é muito difícil. Você esteve no nosso Campuri. Aí eu falei: mas aonde foi? Dourados, Mato Grosso. Foi quando ele falou Dourados, eu lembrei. E aí ele falou: eu era uma daquelas crianças de um clube de Campo Grande. Aí quando ele falou o clube, eu lembrei. Era o clube com todo o carinho que aquele clube foi para o Campuri. A barraca deles era de lona de plástico, como tinha muitos arbustos, eles esticavam uma cordinha de sisal de um tronco no outro e colocavam o plástico, e assim as crianças se alojavam ali debaixo. Que hoje é muito raro algum clube fazer isso, e qual é o clube que vai querer estar nessas condições? Mas lá estava esse clube. E eu quero concluir dizendo o seguinte, que esse rapaz que estava no Campuri da Alcoba, em Brasília, ele virou para mim: sabe aquelas crianças lá que você viu? Eu sei. Eu, inclusive, almocei no sábado com eles. Ele falou: hoje eu sou pastor. Aonde você ia imaginar que dali, daquele clube, ia sair um pastor? Então, eu quero deixar uma mensagem para os nossos queridos diretores, o grupo da direção do clube, que quando nós estivermos lidando com essas crianças, com esses desbravadores, amanhã ele é um médico, amanhã ele é um pastor, amanhã ele é diretor de um colégio, e amanhã ele é alguém que concluiu o seu trabalho, a sua profissão, e então isto vai servir de inspiração para nós. Quando ele falou: hoje eu sou um pastor, minhas lágrimas vieram aos olhos e nós nos abraçamos e choramos, porque onde eu ia pensar que daquelas crianças, daquele clube, da periferia de Campo Grande, ia sair um pastor? Eu estava conversando isso com o pastor Paulo Fernandes aqui na União Central, quando eu acabei de contar a história para ele, ele falou: Joanil, este pastor, ele foi meu pastor lá em Campo Grande, numa ocasião que eu fui lá, que eu era de lá. E esse pastor hoje, ele trabalha com os índios lá no Mato Grosso. Então, queridos diretores, ao lidar com os nossos desbravadores, lide com todo carinho, porque amanhã ou depois você vai encontrar com eles. Se não encontrar aqui, com certeza vamos encontrar na Canaã Celestial. Vamos dar de todo o coração ao lidar com essas crianças, com esse desbravador. Fazemos isso com amor e carinho. É o meu pedido e a minha palavra. Muito bem, bela mensagem, seu Joanil. Eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa que está nos ouvindo. Ele mora nos Estados Unidos. É o Diego Rocha. Ele está nos ouvindo de lá. Ele menciona aqui que a pessoa que te admitiu como um líder de desbravadores, o senhor falou o nome da pessoa, mas eu não me recordo, e ele mora nos Estados Unidos, é isso? Exatamente. O senhor sabe qual o local onde ele mora, não? Olha, eu não lembro o local. Ela chama Amélia Torres. Ela teve agora aqui no aniversário da mãe dela. A mãe dela completou 94 anos e eu tive o privilégio de estar com ela. Só sei que ela mora nos Estados Unidos, eu não lembro que estado que é. Tá ok. Obrigado, Joanil. O Isaías, ele quer fazer uma pergunta. Você pode abrir o seu microfone, Isaías? Fazer a pergunta? Sim, posso sim. Joanil, obrigado, Joanil, por você estar aí realizando, contando um pouco da história sua. Né? Eu sei que você teria muito para contar, mas o tempo é curto. A pergunta que eu quero fazer para você, Joanil, é se você se sente realizado com o seu trabalho, né, em relação ao Ministério dos Desbravadores, e se você acha que há alguma coisa a mais, entendeu? O que está faltando para que essa união seja cada vez mais forte?
Tá. Na questão de realização, eu tenho observado que poderia ter feito muito mais. Faz alguns anos atrás, não muito distante, próximo, o Clube de Desbravadores, da Igreja do Dalor, daqui, município daqui de Sumaré. Passado 40 anos, eu for fazer uma homenagem, porque eu passei por aquele clube lá. E eu tive a humildade de perguntar, na ocasião estava lá o Sérgio Rigoli, a mãe dele e eu, nós estávamos lá, fomos homenageados, e quando eu perguntei quem foram meus desbravadores, quase praticamente a metade da igreja levantou. E eu disse a eles, eu quero dirigir a vocês, que vocês me perdoem por algumas falhas que nós cometemos. Cometemos as falhas não no sentido de prejudicá-lo, mas às vezes erramos por questão de excesso de zelo, para que eles pudessem realizar o seu desempenho dentro do clube com a maior desenvoltura. E eu sei que, às vezes, a gente comete erros como temos cometido, mas eu procurei deixar alguma coisa para que os desbravadores, que quando fala Joanil, eu fui desbravador do Joanil. Então, eu pedi isso a eles e todos foram, não, você deixou aqui saudades, não temos nada, ressentimento. Então, o que eu gostaria de deixar é o seguinte, eu sinto que eu poderia ter feito mais. E Deus sempre tem um propósito. E, na verdade, se hoje eu estou aqui, nesse momento, falando com vocês, porque acredito que todos sabem, muitos pediram oração por mim, eu agradeço, já agradeci isso, mas eu aproveito mais uma vez para agradecer pelas orações que foi feito. Eu faz 1 ano e 10 meses, eu fiz a cirurgia do coração, 2 pontes de safena e uma mamária. 10 horas numa mesa, eles trabalhando, tiraram o coração do lugar e fazendo aquela cirurgia, 10 horas. Depois, 1 semana na UTI. E o médico, antes de fazer a cirurgia, bem antes de eu ir para o hospital, eu tive 2 infartos. Então, Deus me poupou a vida. E hoje eu entendo por que ele me poupou a vida. Muito bem, Joanil. Para me deixar essa mensagem para vocês. Muito bem. A Evelyn, tem mais uma outra pergunta. Evelyn, pode ligar seu microfone, por favor? Olá, boa noite, seu Joanil. É um privilégio a gente estar escutando o senhor falar e até emocionante. E eu tenho 2 perguntas para fazer para o senhor. As nossas atividades no clube nos marcam bastante. E, como o senhor comentou, o senhor entrou com 12 anos no Clube de Desbravadores, e eu gostaria de saber qual foi a situação, o momento que mais marcou na sua vida como desbravador, e qual foi a situação também, a atividade que marcou enquanto o senhor foi líder. Qual foi o momento assim que te marcou bastante? Quando criança, 12 anos, lá no interior, então, você, quando via passar algum avião, você ficava toda olhando para o céu para ver aquele avião. E esse pastor, que foi que iniciou o Clube Desbravadores, num domingo de manhã, isso ficou gravado na minha mente. Eu nunca vou esquecer isso. Ele deu umas 3 viagens com um jipinho, que ele tinha um jipe DKV, com aquela capota de lata. Ele colocou as crianças lá e levou a gente no aeroporto da cidade. Que aeroporto? O aeroporto era um campinho lá, com um gramado e umas divisas lá. Aí chegamos lá, aqui não tinha avião, coisa nenhuma. Acho que fazia mais de ano que não descia avião lá. E nós só ficamos naquela, o aeroporto, aí voltamos para casa.
Ah, fomos no aeroporto. Hoje a gente vê o que é um aeroporto. Então, isso ficou na minha mente. O meu primeiro passeio, a minha primeira gravação. Na questão de líder, quando já líder, né? São muitas experiências que eu tive na questão de líder. Uma ocasião, eu estava com os desbravadores no Rio de Janeiro, e são coisas engraçadas. Às vezes a gente faz sem pensar. Então, a gente procurava atravessar essas crianças no Rio de Janeiro, no centro do Rio, Avenida Rio Branco, com a Presidente Vargas. Então, a gente estava ali no aterro do Flamengo. Então, eu usava um apito, tinha um auxiliar meu, que era o Antônio, que mora no Rio de Janeiro ainda hoje. Então, nós saímos e tínhamos uma bandeirinha vermelha para dar sinal para que os carros passassem. E naquele trajeto de atravessar a avenida, tinha sempre um que dava trabalho. E eu peguei nesse garoto, era um garoto muito bonzinho, mas ele dava trabalho. Eu falei, o que eu vou fazer? Porque o pessoal ficava olhando nós atravessar a rua, todo uniformizado. Quando eu ia abrir o sinal, dava apito para os carros atravessar, vem lá o menino sozinho para atravessar. Aí os carros paravam, outro... Aí eu falei, o que eu vou fazer? E eu andava com uma cordinha na cintura, eu peguei a cordinha, soltei a cordinha, amarrei no cinto dele e amarrei no meu cinto. Eu falei, resolvi o problema. Agora, onde eu for, ele está junto comigo. E vocês sabem que os desbravadores sempre deixam saudade. Aí os coleguinhas começaram a brincar com ele. Ih, cachorrinho de madame, cachorrinho de madame. E isso ficou gravado na minha mente. Então, a gente fez aquilo, eu fiz aquilo para tentar uma solução. Então, nós temos muitas outras coisas que eu poderia dizer para vocês, mas no momento não é oportuno, porque é muita coisa. Sei que todos teriam aí perguntas para o senhor Joanil, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo não permite que todos façam perguntas, né? Todos nós teríamos uma pergunta para fazer, né? Mas eu gostaria aí de chamar a última pergunta, o Pietro, né? O Pietro vai fazer aí a nossa última pergunta aqui da noite com o senhor Joanil, tá bom? Pietro, por favor. Olá, eu queria saber se o Joanil, o meu avô, ele sentiria falta de estar no clube de novo. Olha aí, o neto, seu netinho, seu Joanil, seu netinho, que bacana, o Pietro. Para mim é um motivo de muita alegria, muita felicidade. O Pietro, o meu neto, eu tenho muito carinho com ele e o outro neto, por nome de Enzo, que não está no momento, mas o Pietro. Olha, meu filho, eu sinto falta. Por questão de saúde, eu não posso estar na direção de um clube, mas eu sinto muita falta de estar na direção do clube, ou ajudando, fazendo alguma coisa. Eu sinto falta. E se você tiver a oportunidade, volte para o clube, fica no Clube Desbravadores, porque a gente aprende muito com o Clube Desbravadores. E hoje, se eu sou muito conhecido, tal, agradeço ao Clube de Desbravadores. Muito bem aí, Pietro. O conselho do vovô, hein? Volte para o clube, tá? Nosso querido Anderson, nosso querido Rafael, nosso querido Rafael nos apoiando lá, incentivando a galerinha do Ceará, ele que é entusiasta aí do Clube dos Bravadores lá no Ceará, mandando um abraço de todo o Ceará para o seu Joanil. Tá bom, seu Joanil? Que Deus abençoe a todos, né? Tenham todos uma excelente semana. Foi muito bom aprender um pouco aqui com o seu Joanil. O Tauan também manda um abraço lá do Pernambuco para o senhor, para todos que estão ouvindo. Um abraço aí também para todos da Igreja do Jardim São Bernardo, Zona Sul de São Paulo, pessoal da Bahia, Cleomar, lá Missão Bahia do Sudoeste, muita gente aí ouvindo o senhor Joanil. Então, nós agradecemos muito o apoio do nosso pessoal da tecnologia, do Denis,
né, da Rafa, do pastor Felipe. Nós agradecemos o pessoal do Museu Internacional, que vai estar transmitindo essa live no seu canal do YouTube, a página Desbravador Rumo para o Céu, né? Agradecemos a todos, em especial ao seu Joanil, por esse testemunho maravilhoso, que esse testemunho seja, então, de inspiração para outros também. Paraguai, assistindo o seu Joanil também, um grande abraço aí para a turma do Paraguai, Acre, enfim, muita gente ouvindo aí o seu Joanil. Muito obrigado. Só me permite, por favor, 2 segundinhos. Pois não. E um ano antes, em 2004, teve um concílio da Divisão Sul-Americana em Foz do Iguaçu, no Hotel Rafaim. Estavam lá todos os pastores da Divisão Sul-Americana, um ano antes do Campuri de 2005, que foi realizado em Santa Helena. E, na ocasião, eu fiz mais ou menos uns 80 lenços desse tipo aqui. Dá para ver? Sim, sim, perfeito. Com o triângulo vermelho. Tá nítido? Tá nítido. Tá. Por que eu fiz esse lenço assim? Porque eu cheguei e perguntei para os pastores, eu perguntava, pastor, que cor que é o triângulo dos desbravadores? Aí eles falaram, por que, Joanil? É vermelho. Eu falei, por que no lenço é azul? Ele é todo azul. Se não existe triângulo azul. Aí não souberam me responder. Aí eu peguei e falei assim, olha, aqui está a sugestão. Se o triângulo é vermelho, então estaria na hora de colocar vermelho. Aí dei um para cada pastores, e o pastor Herto Killer, que era o JA da divisão, recém-chegado na divisão. Aí o pastor Herto chegou e disse, Joanil, foi ótimo, parabéns pela sua sugestão. Estava da Associação Geral, lá nesse encontro, o pastor Garcia Marenco, que estava na Associação Geral, na área de desbravadores. Aí o pastor Herto Killer disse, Joanil, isso aqui eles vão levar para a Associação Geral e a ordem da mudança vai vir da Associação Geral para a divisão, porque na questão da hierarquia, o degrau tem que ser de cima para baixo, e não de baixo para cima. Aí eles levaram. Passado algum tempo, aí veio a ordem, a divisão foi e mudou. Então, eu sinto feliz por ter dado essa sugestão de mudar esse lenço, tirar do azul para o vermelho. E gostaria só de mostrar aqui, eu tenho aqui comigo um distintivo, dá para ver, não sei? Na caixinha? Caiu. Está aqui na ponta do meu dedo, que é mais fácil. Isso, aumenta mais um pouquinho. Aí, isso. Agora aponta para a câmera ele. Isso, vira. Isso, mãos ajudadoras. Isto. Esse distintivo, eu vou mostrar a parte de trás. A parte de trás dele é diferente. Alfinete. É um alfinetinho. Ah. Tá. Esse distintivo foi feito o primeiro lote de distintivo em metal feito no Brasil. Aí vocês vão me perguntar, como que você tem a prova disto? A pessoa que fez isso aqui era o pastor José Nunes Siqueira, foi o primeiro JA da associação, da União. E ele me contou toda a história. Quem fez isso aqui foi uma metalúrgica na Avenida do Estado, hoje já não existe mais essa metalúrgica, Petráculo e Nicoli. E eles que fizeram esse distintivo. Eu encontrei uma quantidade grande na associação, na época, acho que era missão ainda, em Campo Grande, num curso de liderança que eu fui dar lá com o pessoal. E eu peguei esse distintivo.
Aí era bastante. Eu fui dando de recordação para os diretores e consegui ficar com esse distintivo. E só concluindo... Cadê a botadura, né? Nessa ocasião de 2004, eu fiz isso aqui, que é a botoadura para manga de camisa. Oh, que para punho top! de camisa. Por que que eu fiz isso aqui? Porque eu gostaria de ter uma botoadura na minha camisa. Eu ia colocar o quê? Pierre Cardin, alguma outra coisa? Fazer propaganda de algo que não, nada ia me interessar? Então, se vou ter que fazer uma divulgação, aqui tem os dois. O Olha triângulo só, e isso aqui. triângulo e bandeira. E a bandeira. Tem outros modelos também. Por que que eu fiz isso? Aí eu perguntei para o pastor Garcia Marenco, da Associação Geral. Estava com ele aquele pastor, acho que, eu não sei se o pronunciamento estaria correto, Munganda, Buraco Munganda, negócio assim. Barack Moganda. Isso. Aí eu perguntei para ele se alguém tinha feito isso. Ele falou, não, nós já percorremos todos os continentes, no mundo inteiro. Ninguém nunca mostrou isso para nós. Eu quero dizer para você, você foi o primeiro no mundo a criar isso aí. Me deram parabéns, porque eu falei, em vez de colocar ou qualquer botoadura, eu coloco isso aqui que vai divulgar o Clube dos Bravadores. Eu tinha feito a média, acho que de uns 15. Aí o pastor Garcia Marenco foi, Joanil, recolhe todas essas botoaduras. Eu pensei que ele ia me proibir a fazer. Ele falou, não, isso aqui eu vou levar para a Associação Geral para dar para os pastores lá na Associação Geral, os departamentais. Então, há alguma coisa, essas coisas que me deixam feliz, não por ter sido o primeiro, mas para que vocês tenham alguma coisa importante para colocar na sua roupa, na manga da camisa, outras coisas mais. Pelo legado, né? O legado que o senhor deixou, né? O senhor deixou um legado para todos nós. Agora, só para a gente encerrar, e o senhor faz uma oração para a gente, eu queria saber da faixa. Onde é que está a sua faixa, Desbravadores? A faixa minha de Desbravadores, eu tenho duas faixas, né? Uma faixa, a que eu tenho, ela está guardada e eu tenho que encontrar onde está essa faixa, que é a faixa feito no Chamalote 12. O que é Chamalote 12? É uma faixa feita de cetim, ela de cetim, largura 12 centímetros. E o globo é aquele globo de líder com as 4 cores, correspondendo às classes da época. Essa faixa, eu guardei ela com o meu lenço de líder. Por questão, guardei dentro do envelope. E por algumas mudanças, eu tenho que encontrar onde está essa faixa. E eu acho que eu vou ir em sua casa para a gente procurar essa faixa, viu? Essa faixa, vocês que são novos não sabem o que é Chamalote 12. Essa fita era feita numa fábrica no Rio de Janeiro, e quem usava essa fita larga eram os padres, que chamavam os padres que usavam essa fita. E, na ocasião, nós passamos, ou seja, foi feito a faixa Desbravadores desse jeito. E era uma faixa cintilante. Então, essa é a minha primeira faixa. A segunda faixa, ela está completa com os trunfos que eu tenho, e essa faixa eu acabei passando para o Museu Internacional, lá de Curitiba, sob a coordenação do Carlos. Se vocês visitarem lá, vocês vão ver a minha faixa lá, e essa faixa está lá. Muito bem, muito bem. Eu acho que eu vou aí levar aquele feijão, aquele andu, né? Para a gente comer o andu e procurar essa faixa, viu? Tem muitas coisas. Numa outra ocasião, se for dado, eu vou selecionar mais coisas aqui, né? Então,
vocês vão ver que esse era o manual antigos. Bacana. Dá para ver, não? Dá para ver. Entende? São muitas coisas que nós temos aqui. Esse era um outro. Uhum. Esse eu conheci. Conheceu? Então, Conheci. tem mais outras coisas. Esse é em espanhol. Ótimo. Entende? Muito bom. E com uma dedicação. A dedicação, olha que bacana, autografado. Isso. Esse eu trouxe da Argentina, de um amigo lá, diretor de um clube. Muito bom. Parabéns, meu querido. Parabéns por inspirar outras pessoas a construir esse ministério. Né? Que Deus continue abençoando o senhor, abençoando o seu ministério, abençoando a sua família, né? Filhos, netos, né? Que Deus continue atuando na sua vida, meu querido. Eu queria que o senhor encerrasse agora para a gente com uma oração. O senhor pode nos dirigir essa oração, senhor Joanil? Ok. Será um prazer muito grande. Posso começar? Por favor. Querido Jesus, queremos agradecer por esta noite que está nos concedendo, por essa oportunidade de dar esse testemunho neste momento, que cada diretor de clube, cada pastor, cada desbravador que está nos assistindo, que isto possa ficar gravado em sua mente e que nós possamos, a cada dia, dedicar mais de nossa vida ao Clube de Desbravadores. Amanhã, não muito distante, nós vamos encontrá-lo, esses desbravadores, sendo os líderes das nossas igrejas no futuro. E se não encontrarmos aqui, com certeza vamos encontrar na Canaã Celestial. E quero agradecer muito a Deus por ter me poupado a vida, me dado uma segunda oportunidade, por estar nesse momento conversando e dando esse testemunho. Agradeço a direção dessa entrevista, que coordenaram todos esse trabalho, e todos que estão nos assistindo. Que Deus esteja conosco, dê uma boa semana para nós, e nos ajude para que cada dia nós possamos estar mais próximos de Ti. Agradeço em nome de Jesus.